Nós estamos voltando para mais um bloco do nosso programa e olha, eu recebo aqui a presença do Dr. Juarez Harding, ele que é um dos colaboradores, né, do Instituto Life de Medicina, ele é agente técnico por lá. Dr. Juarez também é neurologista e especialista em medicina do sono. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Prazer estar com você novamente. Olha, recentemente nós tivemos aí, né, o Dia Mundial do Sono que poucas pessoas conhecem e um outro dado que poucas pessoas conhecem é que algo em torno de 33% da população na cidade de São Paulo, esse é um estudo recente, tem a apneia do sono, né? A apneia obstrutiva do sono. Só a apneia, tem outros distúrbios que aí engrossariam ainda mais essa estatística, doutor. Exatamente. A apneia do sono ela é muito falada hoje em dia por causa desse impacto, né? Ela é muito comum na população. Há uma tendência disso aumentar cada vez mais no mundo. É o famoso ronco. Exatamente. Eu sempre digo que quem ronca tem apneia até que se prove o contrário. O ronco pode ser algo normal e não ser uma doença. Não ser uma apneia. Mas ele tem grande chance de ser o sinal de uma doença que é a apneia. É um dos primeiros sinais, o mais importante dos sinais é o ronco? Sim, é um dos grandes sinais, né? Muitos pacientes não procuram o médico, quem procura é a esposa ou o marido, quer dizer, o parceiro. Mas, no geral, quem não sente que dorme bem, quem acorda várias vezes durante a noite, sim, ou demora para dormir, ou acorda e sente cansado, sente sonolento, dorme facilmente durante o dia em situações que não era para estar dormindo, no trânsito, conversando, vendo televisão, enfim. Essas pessoas têm algum problema. Pode ser só um problema de ajuste de horário de trabalho, enfim, sim, mas pode ser uma doença, um distúrbio do sono. Existem vários além da apneia, então é importante estar procurando realmente aí uma avaliação médica para dar uma orientação, um diagnóstico. Olha, nós temos algumas imagens, né? No Dia Mundial do Sono, a Lumiar Healthcare, em parceria com o Instituto Life de Medicina, realizaram uma ação onde eles abordaram a população ali na região do Gonzaga, né, para realizar um questionário padrão, um questionário de Berlim, né? Isso. Esse questionário ele tem várias perguntas relacionadas a como é o seu sono, o que acontece durante o seu sono, e como que é o seu dia. E o resultado desse questionário pode ser a detecção aí inicial de um distúrbio do sono, mais provavelmente a apneia do sono. A partir dele é interessante que ele faz essa triagem, né? E aí a partir dele você pode realmente suspeitar de um distúrbio do sono, de uma apneia e procurar aí o especialista para fazer aí realmente o diagnóstico definitivo e o tratamento. E aí, olha, o Instituto Life ele vai realizar aí, um sorteio para realizar o tratamento, realizar uma análise de uma dessas pessoas. Isso, todas as pessoas que preencheram o questionário, a gente pegou um telefone de contato. Sim. E a gente vai fazer essa análise e as pessoas que tiverem um resultado positivo, isso há uma então suspeita para distúrbio do sono, a gente vai entrar em contato no intuito de estar sinalizando essas pessoas para procurarem um apoio médico para iniciar essa pesquisa e, enfim, se há alguma doença do sono ou não. Dessas pessoas, a gente vai fazer um sorteio. Para uma delas vai ganhar uma avaliação médica, uma avaliação minha, e um exame de polissonografia, caso confirme nessa avaliação que ela realmente tem um distúrbio do sono. Aí o que vai detectar com exatidão se há esse distúrbio ou não é aquele equipamento de polissonografia que a gente já falou algumas vezes aqui no programa? Isso. É o exame de polissonografia, que é o monitoramento do sono, né, com vários eletrodos, vários parâmetros. O indivíduo pode dormir em casa, fazer a polissonografia domiciliar, portátil, né? Exatamente. Ou na clínica, a gente tem na clínica do sono lugar para fazer o exame, a pessoa dorme lá. E esse exame ele é muito importante, junto com a avaliação clínica, esse questionário, quer dizer, são várias peças de um quebra-cabeça. Mas, sem dúvida, a polissonografia, e principalmente para a apneia do sono, ela é fundamental. Não só pelo diagnóstico, mas ela dá a precisão de qual a gravidade do problema, ela detecta o problema, diz a gravidade, e depois, ao longo do tratamento, a gente consegue fazer um comparativo do exame feito com o dispositivo que faz o tratamento e quantificar a melhora desse paciente. Então, é um exame que traz para a gente muitos detalhes importantes. Muita gente comenta, né? Não sei se isso é folclore, se isso é verdadeiro, mas muita gente fala que olha, o sono
tem que ser o da noite, né? Para aquelas pessoas que trabalham durante a noite, o guarda noturno, enfim, taxistas que trabalham à noite, pessoas que trabalham em boate, enfim, quem tem ocupação profissional noturna seguidamente todos os dias, tem algum tipo de prejuízo em relação ao sono ou não? Ela pode recompor, restituir esse descanso do corpo durante o dia? O padrão da normalidade, ou do que seria da maioria das pessoas, é de ter um horário de dormir à noite, acordar de manhã e está tudo bem. 80% das pessoas. 20% dos seres humanos, eles estão fora desse padrão. Não deixam de ser normais, sim, pessoas normais, mas eles têm geneticamente, fisiologicamente, um padrão de sono diferente. Sim. E só que a gente brinca, né, lá no grupo que a culpa é da Revolução Industrial, né? Quer dizer, inventaram um cartão de ponto e você tem que estar 7 horas da manhã lá. Não tem jeito. E aí os boêmios, os astrônomos, os astrólogos, enfim, as pessoas que antes da Revolução Industrial, elas se sentiam muito bem fazendo o horário delas e ficavam à noite produzindo. Tiveram que se enquadrar no padrão. Tiveram que se enquadrar e aí começaram a ter distúrbio do sono, sim, que é o atraso de fase de sono. Quer dizer, o indivíduo se sente bem dormindo às 2 da manhã e acordando às 10h30. Mas ele é obrigado a deslocar o período de sono dele. E aí ele desenvolve um distúrbio do sono. Por quê? Porque ele não consegue dormir, aí ele tem que acordar cedo, aí ele não completou a noite. Então, o que a gente recomenda? É sempre o indivíduo procurar tentar ao máximo, de acordo com a sua ocupação, com a sua atividade, respeitar, entender a si mesmo, entender qual o seu padrão de sono e tentar respeitar. Obviamente, isso tem pessoas que não vão conseguir por uma questão, passou num concurso e tem que assumir aquele cargo, enfim. Existem alguns truques para essas pessoas melhorarem, tentarem se habituar. Existem até medicamentos, mas é o último caso. É fato também, Dr. Juarez, a capacidade de cada um de ter um sono reparador, restaurador, num período menor de horas, num número menor de horas. Tem gente que precisa dormir 10, 12 horas. O que se fala normalmente em padrão são 8 horas, né, de sono por dia. Mas tem pessoas que com 5 horas já estão bem, e esse é o biotipo dela, é a genética dela e não vai mudar? Exatamente. E tem pessoas que às vezes vão em consulta e falam, eu durmo pouco, ou eu não durmo, eu tenho uma insônia, né? Aí não, vamos entender o que é. Não, eu vou dormir tarde e eu acordo muito cedo, 5 horas da manhã eu já estou de pé, eu não consigo dormir mais. Tá, isso é um distúrbio do sono ou é um padrão? É isso que a gente precisa entender. E aí a gente entende se o indivíduo, não, de dia eu passo bem, eu acordo bem, não fico cansado, não fico mal-humorado, então não é uma doença, então é um padrão. Então aproveite esse padrão. Bom, mas eu acordo, não tem nada para fazer, eu fico olhando para o teto. Inventa alguma coisa para produzir. Miguel Falabella inventou, Chico Anísio inventou, Jô Soares. Então, indivíduos que produzem muito porque tem horário sobrando. E o reverso da moeda, aquele que precisa de muitas horas de sono para restituir aí a sua saúde física e mental. Aí ele perde grande parte. Mas existe também? Existem pessoas que precisam de mais horas. O que a gente precisa entender é, assim, aquele indivíduo, ele dorme direito, dorme bem às 8 horas e ele precisa de 2 horas a mais, e isso é um padrão fisiológico e a gente tem que respeitar e ele tem que se enquadrar, ou ele dorme muito mal aquelas 8 horas e aí ele fica sonolento e cansado e precisa complementar. Aí ele tem um distúrbio do sono que está trazendo um prejuízo para ele no horário que era para ele estar acordado. Faixa etária da adolescência, ela requer um número maior de horas de sono ou também isso é folclore? Não, tem um pouco disso também, que talvez uma explicação também para isso é que os adolescentes são muito ativos, então eles têm uma necessidade de repousar mais. E as doenças do sono, elas começam desde a infância, né? Na verdade, hoje, a gente não tem mais... as doenças são de adulto, de criança, as doenças de adulto estão invadindo a infância, né? Então, hipertensão, diabetes... colesterol alto, essas doenças estão... já ouvi falar. Exatamente, depressão. Então, os distúrbios do sono é a mesma coisa. As crianças hoje têm insônia, as crianças hoje têm apneia do sono. Essa questão da causa e da consequência. Muitas vezes se diz que a obesidade é uma causa de apneia, né, você falou. E outras vezes se diz que a falta de um sono
tranquilo, reparador, também pode causar essa obesidade. Tem essa relação? Quem é o grande vilão na apneia? Não dá pra gente dizer. Num indivíduo pode ser a obesidade, no outro indivíduo pode ser a genética. É um problema de via aérea, né? Então, desvio de septo, hipertrofia de cornetos, palato alto porque chupou o dedo. Alguns aparelhos ortodônticos, eles corrigiam os dentes, mas levavam a via aérea um pouco mais para trás. Então existem muitos magros que têm apneia e ponto final. A obesidade, ela vem piorar tudo isso. Então você tem vários fatores que te levam à apneia. Aí você dorme mal, você durante o dia não faz atividade física, fica mais sedentário, se alimenta mal, fica mal-humorado, alimenta outros vícios, outros pontos negativos que levam a piorar a sua apneia, e isso vira uma roda viva, toda negativa, onde você tem que quebrar em algum ponto. Que pode ter consequências desastrosas, gravíssimas. Né? Acidente de trânsito, acidente de trabalho, enfim, uma série de outras consequências. Fora doenças cardíacas, hipertensão, acidente vascular cerebral, morte súbita até, gente que morre dormindo. Quais são os tipos de tratamento? Só para a gente concluir aqui, doutor Juarez. Tem dois tipos de dispositivo. Um que é o que chama de aparelho intraoral, que são os dentistas que desenvolvem, onde eu tenho uma placa em cima, uma placa embaixo e um gancho que une as duas, e eu vou encaixar esse gancho com a minha mandíbula posicionada para frente. Tá. Eu durmo com a boca fechada, com a mandíbula mais para frente, então puxando as estruturas para frente, e eu consigo, com uma via aérea, respirando melhor. Usa-se nos casos de apneia leve. Nos casos de apneia moderada para grave, o tratamento recomendado já é os dispositivos de pressão de ar, né, de pressão positiva, que é o CPAP, o BIPAP, os EPAPs, né? Então, é uma máscara ou nasal ou nariz e boca, onde um aparelho, que hoje em dia os aparelhos são bem sofisticados, não tem barulho, não tem luz acesa à noite, são máscaras flexíveis com gel, com silicone. Então, e esse aparelho vai fornecer ao longo da minha noite uma pressão de ar na minha via aérea que eu vou respirar tranquilamente. E mesmo com uma via aérea um pouco reduzida, com a pressão de ar ele acaba respirando. Doutor Juarez, mais uma vez, dando uma aula aqui no nosso programa, né? Quero agradecer ao doutor Jorge Tadeu, né? Que sempre que pode contribuir aí com os seus profissionais, montou uma equipe especializadíssima de profissionais, né, no Instituto Life de Medicina. Queria agradecer ao doutor Juarez mais uma vez. Obrigado, Juarez. Felicidades. E quero também agradecer ao Jornal Metrópolis e à OAB São Vicente. O Jornal Metrópolis é representado pelo senhor Antônio Henrique e a OAB São Vicente, Daniel Oliveira, que nos concederam esse título de amigo da imprensa, não é? Esse é o primeiro título, uma iniciativa muito interessante, essa parceria do Jornal Metrópole com a OAB São Vicente, e o nosso nome foi lembrado entre os 4 merecedores desse título. Nós estivemos por lá também, acompanhando, vocês vão ver algumas imagens, né, da entrega desse título, dessa outorga aí pela OAB e pelo Jornal Metrópolis. Vamos ver.